Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Gnaipe, cá estou eu. Tava pronto para elogiar o Chelsea, tava adorando a atuação do time. É uma das melhores atuações que eu tava vendo do Chelsea em bastante tempo. A estrutura ofensiva, o Chelsea voltou para um 4-3-3 tradicional. Eu falei, caramba, né? Eu estou ficando emocionado vendo o Chelsea jogar um futebol um pouquinho mais normal em termos de posição, jogadores mais dentro de suas funções. E fez 2-0, João Pedro com belíssimo gol, sofre o pênalti depois. João Pedro, inclusive, com o Rosênio, saltou de produção, tem feito até agora uma temporada fantástica desde a chegada do Rosênio, né? Começou bem com o Maresca, mas depois deu uma baixada. E aí o Chelsea sofre 2 gols muito questionáveis do ponto de vista de arbitragem, né? Eu não achei aquele pênalti, achei que era uma disputa de bola normal, mas foi lá o pênalti, aí teria que ser evidente que não foi, aí é muito discutível, mas o lance da mão na bola vai dar muita polêmica, né? Pelo amor de Deus. A Premier League, de novo, é a pior arbitragem do mundo, talvez das grandes ligas. Eu coloco até o Brasileirão e ainda tem gente tentando glorificar uma palhaçada dessa. Aquilo é mão na bola, é preto no branco. Mão na bola, eles já anularam lances assim antes, tem que anular pra todos. Assim, não é tão difícil parar pra pensar nisso. A mão na bola, ficou claro. Assim, e deliberado, o cara usa o braço ali, é decisivo pro lance, né? Ok, a sequência da jogada é um momento trapalhões da zaga do Chelsea, mas não apaga o fato que o cara usou o braço pra dominar. Então, assim, o Chelsea tem a culpar esse momento, né? Pra mim, esse erro crasso de arbitragem, que depois vão lá, interferência mínima. O escambau, interferência mínima. Tem que usar uma linguagem chula, porque, assim, esse negócio de interferência mínima é estúpido. Errou, tem que corrigir. O VAR não tá ali pra fazer interferência mínima, ele tá ali pra corrigir erros claros e manifestos de arbitragem. E aí houve um erro crasso. Sim, foi um erro muito claro de arbitragem. É um erro que define pontuação de jogo. Se não tem aquele lance, possivelmente não tem empate do Leeds. Possivelmente, não dá pra ser mãe de nada. Mas óbvio que o Chelsea ainda tem que ter um lance inacreditável no fim do jogo, né? Que o João Pedro faz um pivô maravilhoso, o Caicedo faz ali uma travessia perfeita, livre da marcação, cruza, sem goleiro, Cole Palmer errou. É um dos gols perdidos mais inacreditáveis que eu já vi, né? Tipo, acho que eu não lembrava de um gol tão feito, perdido pelo Chelsea. Acho que desde o ano passado ou retrasado, né? Na época que o Sancho deu um passe pro Nicolas Jackson, e sem goleiro o Nicolas Jackson também errou, mas ainda dá um desconto pro Nicolas Jackson aqui, que assim, eu acho que o ângulo dele era pior, ele tava um pouquinho mais longe do gol, mas tava sem goleiro também, né? Aquele lance me deixou muito revoltado e hoje não é diferente, né? O Cole Palmer não pode perder um gol desse, né? Esse é o tipo de lance que é jeito, né? Você inclina o pé um pouco para baixo, etc. E ali para fazer com que a bola vá mais reto, né? Evitar que ela suba. Não pegou direito e aí o que acontece? Perde um gol que valia 3 pontos pro Chelsea, 3 pontos maravilhosos, né? Porque assim, com 1 ponto apenas, nesse momento o Chelsea tá passando o Manchester United, mas podia passar por 2, não só por saldo. E se o United empata com esse ano, o Chelsea permanece na mesma posição. Com a vitória, ele garante que, no mínimo, a vantagem para o Liverpool ficasse em 4 pontos. Com a vitória, a pressão no Aston Villa era imensa. Agora a vantagem, que era de 4, se não me engano, do Aston Villa, pode voltar para 6. Esse é o ponto crítico, né? Tipo, você vai complicando sua situação na luta pelo top 4 num jogo que não era pra perder pontos. É o Leeds, né? O Leeds tá desfalcado, o Leeds não jogou assim um grande futebol. Ele teve 2 bons lances, né? Um lance que gerou pênalti, o lance do segundo gol, mas a gente para pensar, o jogo todo foi do Chelsea. E é isso que é o ponto, né? O Chelsea com o Rosênio teve partidas ruins que viraram vitórias, e hoje tem uma partida boa que não é vitória. A primeira não vitória dele na Premier League, talvez em atuação de criação, controle de jogo, é melhor. Mas aí a gente tem que ressaltar. O talento individual faz diferença nesses momentos e a questão da zaga. O Acheampong, pra mim, ele é um lateral de origem, se não me engano, não um zagueiro. E ele teve que jogar de zagueiro hoje, não é a partida mais feliz dele. Agora, o Chalobah também, tipo, é uma dupla. Eu falei, o Chalobah é um bom zagueiro quando tem um cara muito bom do lado dele pra auxiliar. Ao lado do Cole, ele joga bem. É a mesma coisa do, tipo, lá na época do Liverpool. O Joe Gomes com o Van Dijk no auge, ele jogava bem pra caramba, porque tinha o Van Dijk pra auxiliar ele, né? Mas quando era outro zagueiro lá, aí o negócio naufragava, né? E eu acho que esse é o Chalobah. O Chalobah não é ruim, mas ele precisa de alguém bom pra liderar ele. E aí, no caso ali do Acheampong, ele assume essa função e pra mim não dá, né? E aquele lance trapalhões no jogo, assim,
Joga a bola pra fora, nem que seja pra escanteio, sério. Tipo, ali não pode deixar a bola num toquinho, entende? Ainda mais com os jogadores do Leeds próximo. Deram um gol pro Leeds, por mais que aqui critique novamente. O cara dominou a bola com o braço, né? Então, assim, resultado pro Chelsea é ruim, a performance não. Eu não acho que a performance é ruim. O gol do 3-2 a gente só estaria falando. A gente falaria, obviamente, dos gols do Leeds, etc., desses vacilos, mas estaria elogiando muito mais do que criticando. Então, assim, pra mim, o Chelsea joga um futebol bom no momento com o Rosenior. Eu acho que essas últimas atuações são sinais de melhora, de uma estrutura mais clara do técnico inglês. Eu acho que o Rosenior até agora me surpreende pelo início de trabalho. Ele é bom fazendo algumas alterações assim, em jogo que tá mais apertado. Ele é um cara que tá, pra mim, assim, exagerando um pouco nas rotações exageradas ali do time, mas é um cara que sabe entender bem o mental ali dos jogadores. Me parece um cara que tá se dando muito bem com o elenco e taticamente ele vem mostrando algumas ideias interessantes. Eu gostei mais da maneira que o time hoje jogou, porque a criação do Chelsea foi muito mais diversa. Antes era muito mais pelo lado, né? E agora a gente vê mais pelo meio, acionando mais o Palmer criativamente, os meias também. E há de se ressaltar também o papel do Andrei, né? Como ele cresceu com o Rosenior, mal utilizado pelo Maresca. Maresca preferia colocar até o Reece James de meio campo, que me incomodava demais. E agora a gente tem ali o Andrei jogando no meio campo, jogando muito bem. Então, assim, dá esse destaque também o Andrei jogando bem. Mas também outra crítica, o banco do Chelsea não tem solução alguma, né? Porque o Delap é muito fraco. Eu preferia o Mark Guiu entrando com o Delap. O Delap é muito fraco. O Pedro Neto ali até teve seus lances. Ele não é um desastre completo, mas também é um jogador que agrega muito pouco em talento bruto pro time. E assim, o lance que sai, a chance do terceiro gol ali com o Palma é tudo dos titulares. Passe do Caicedo, pivô do João Pedro, passe do João Pedro pro Caicedo pro Cole Palmer, não tem nenhum dos reservas ali participando do lance. Esse que me pega, entende, né? Tipo, os reservas do Chelsea hoje estão em menos qualidade do que antes. Eu vou falar a verdade aqui, tipo, Garnacho, ele me dá saudade do João Félix. O Delap me dá saudade de um Nkunku. Nkunku, com todos os problemas, lesão, é muito mais jogador do que o Delap, né? Tipo, isso eu falo com tranquilidade, porque o João Félix podia ter todos os problemas do mundo, mas ele era realmente talentoso. Comparado ao Garnacho, misericórdia, né? Então, e assim, nem se fala em finalização, né? O João Félix é um finalizador de mais qualidade do que o Alejandro Garnacho. Então, eu pessoalmente acho, assim, muito deprimente a situação do banco do Chelsea uma parte do tempo, né? Porque, assim, principalmente por ataque, carece de opções. Os titulares são bons. O Estevão ali, assim, para uma primeira temporada ele faz um bom trabalho. Você tem o Palmer, você tem o João Pedro. O João Pedro tá jogando muito agora. Você tem ali um time que é bem interessante, né? Mas a questão sai dos titulares, a qualidade cai, assim, ela não cai, ela despenca, né? Então, isso é o que me desanima, né? Porque se o Chelsea depender dos reservas, né? O Delap, esses caras, não vai pra frente de jeito nenhum, né? Não é nível do Chelsea. Já repito aqui de novo. O Garnacho, eu coloco o Gittens também. Eu sei que tem gente que acredita no potencial, mas eu acho ele muito cru. E a idade que ele tá já era pra estar mais pronto. Delap, Garnacho, Gittens é muito fraco pro time. É inaceitável, sério mesmo. Um time que tem ambição de longo prazo, confiar nesses caras como se fossem joias intocáveis do futebol. E a gente vê que assim, eles não estão no nível do Chelsea hoje. O nível deles hoje talvez é ali o Everton, porque nem o Bonemar for colocar, porque o Ryan tá jogando melhor do que eles. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.